Verso 13. Sim, gente, tem uma igreja que precisa ser salva nesse país, que está dentro da igreja. Invalidando a palavra de Deus. Ou seja, no contato com a religião, aquelas pessoas se tornaram refratárias à palavra de Deus. A mensagem era pregada, o gentio era levado às lágrimas, enquanto que o judeu dos dias de Cristo permanecia absolutamente alheio ao que era falado, em razão do processo de endurecimento do seu coração, levado a cabo pelo contato com a instituição religiosa. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E aqui, eu quero falar do perigo que vocês representam para mim, de eu vir para uma cidade como essa, é a primeira vez que eu venho a Belém, tão preocupado de ter uma porta aberta nessa cidade, em me tornar conhecido, amado, respeitado, a ponto de deixar a palavra de Deus e me tornar arauto da tradição religiosa. Olha o que o texto está dizendo: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste. Você imagine, eu dedicar a minha vida inteira à pregação daquilo que nada mais representa do que construção social da realidade religiosa. Eu só estou passando adiante o que homens doentes do passado ensinaram para a sua geração. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E aí o verso 14. O verso 14 é uma bomba atômica. Como eu amo o Evangelho, como eu amo a palavra de Deus, como eu amo andar com aquele que me ensinou a me livrar das garras da religião. Convocando ele de novo a multidão. Olha aí o que está acontecendo, presta atenção. Ele acaba de ouvir o que os caras falaram, os escribas e fariseus. Se vocês me permitem falar, Jesus ficou tão horrorizado com aquilo que ele havia ouvido, que ele fez a seguinte coisa: virou as costas para os emissários de Jerusalém e se dirigiu para a multidão. Olha o que o texto diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ele chama as pessoas, e no seu amor misericordioso ele diz: eu não posso deixar de falar sobre aquilo que eu acabei de ouvir. Tenho que dar subsídios para que essas pessoas não se deixem devorar por estes lobos vestidos em pele de ovelha. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. É o que eu estou fazendo nessa noite, com muita imperfeição, mas eu estou lhes dizendo: ouçam todos e entendam, porque se você não ouvir hoje a palavra de Deus, pode ser que você descubra que foi mais batista, mais assembleiano, mais presbiteriano, mais metodista do que cristão, e que você desperdiçou os melhores anos da sua vida, por ter procurado corresponder mais às expectativas
da religião do que do próprio Deus que o criou para a glória do seu nome. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Verso 16: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se os seus ouvidos foram abertos pela graça divina, então pare para ouvir o que está sendo falado, porque o que está sendo falado é questão de sobrevivência espiritual. Se você não prestar atenção no que vai ser falado, você vai deixar a religião matar a você e sua família. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já estou terminando. Verso 17: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Os seus discípulos fizeram muito bem. Eles ouviram a declaração de Cristo: não há nada que entrando no homem o contamine, o que o contamina é o que sai. Os discípulos, em vez de irem para a internet e falar sobre suas dúvidas, ou sobre sua crise espiritual, procuraram a Jesus. É um erro pastor usar as redes sociais para falar sobre suas crises de fé. Procure Jesus, suba ao monte, ouça a voz do Espírito Santo, e depois de ter respondido, de ter ouvido a resposta do Pai, proclame como que você entrou numa crise, como saiu dela pela graça divina. Mas não venha num cenário de confusão nas nossas igrejas, tornar o povo mais desorientado ainda. Verso 18: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Há uma lerdeza em nós para discernir essas coisas. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? E aí então Jesus fala de um aspecto da verdade que havia na mensagem dos escribas e fariseus. Eles trabalhavam com o conceito de contaminação. O que é a contaminação? É aquilo que o impede de ter comunhão com Deus, é aquilo que o torna espiritualmente impuro. E Jesus diz o seguinte: na verdade a linguagem que eles estão usando é bíblica. É possível uma pessoa se apresentar a Deus leprosa, com halitose. É possível a sua oração ser repulsiva a Deus, mas não pelos motivos que eles estão apresentando. E não é o que acontece hoje no protestantismo brasileiro? Por quê? Algumas coisas causam obsessão em nós e outras não. Porque para nós o conceito de cair sempre tem uma conotação sexual, mas ninguém fala sobre o que caiu porque não cuidou do pobre, o que caiu porque não foi numa prisão denunciar a tortura de preso, o que caiu porque não se juntou o povo brasileiro para denunciar o arbítrio, a corrupção, o mau uso de dinheiro público. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? A linguagem é dura, a linguagem é pesada. A metáfora é aparentemente chula, mas é deliberadamente ofensiva. É para chocar mesmo. Olha o que ele diz:
Não compreendeis que tudo que entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Posso usar a linguagem que eu uso nas favelas do Rio de Janeiro? Linguagem de rua, que me parece que o texto bíblico me permite usar. Lá estavam aquelas pessoas preocupadas com comer, sem lavar as mãos. E quando transgrediam a tradição, elas julgavam que o alimento comido sem lavar as mãos as havia contaminado e as tornado cerimonialmente impuras. E o que Jesus diz é o seguinte: a única coisa que aconteceu naquele dia em que você comeu o pão sem lavar as mãos, foi um fenômeno meramente biológico. O que você comeu virou cocô, foi parar no vaso, e você está tendo crise de consciência, em razão daquilo que foi expelido pelo seu ânus, e que se encontra num vaso sanitário. É nisso que a religião o transformou. Você come, o alimento é digerido, a linguagem é essa, gente, e depois vai para lugar escuso, vai para a privada. O máximo que você teve, portanto, naquela ocasião, foi uma experiência metafísica, muito boa por sinal, por ser humilhante. O homem é um ser que defeca. É isso que você é isso que eu sou. Se você me permite dizer, uma das experiências mais bem-aventuradas que eu tive foi meu primeiro exame de próstata que eu tive que fazer. Sensacional. A calça riada, a camisa caindo sobre os meus órgãos genitais, eu me senti ridículo. Agora deixa eu te falar outra. Eu tenho um filho de 23, um de 21, 2 botafoguenses. Há pouco tempo atrás eu estava na cama, passando férias numa cidade chamada Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Minha mulher do meu lado vira-se para mim e diz o seguinte: acabei de fazer 2 exames de farmácia, eu estou grávida. Então hoje eu tenho um filho de 23, um de 21 e uma menina de 3, a Alissa, porque eu sou completamente apaixonado. 3 dias depois que eu recebi essa notícia, eu tive que fazer um exame do pulmão. Eu estava tossindo muito, meu sogro médico suspeitou que eu tivesse contraído tuberculose no sistema prisional, onde eu estava fazendo trabalho missionário. Fui fazer o raio-x do pulmão. O médico me chamou num canto e disse: você vai ter que fazer uma ultrassonografia, porque havia 2 nódulos no meu pulmão. Eu fiquei algumas horas no hospital, aguardando por um médico que eu nunca havia visto na minha vida, vir com o resultado da minha ultrassonografia, a fim de saber se eu tinha feito câncer de pulmão ou não, se minha filha haveria de crescer sem a presença do seu pai. No auge do meu ministério, com portas se abrindo no Brasil inteiro, com o nosso movimento social no Rio de Janeiro tendo a cobertura de todos os meios de comunicação, a gente entrando nas favelas, exercendo profunda influência na cultura do nosso país a partir do Rio de Janeiro. E de repente eu me vejo diante da iminência de ver minha vida abreviada por uma das formas mais deletérias de câncer, o câncer de pulmão. Quando veio o resultado dizendo que o nódulo não era maligno, que provavelmente eu havia tido tuberculose,
Na infância o meu organismo reagiu e eu nem percebi, ficou uma cicatriz, ficou um nódulo. Bom, estou usando aqui uma linguagem leiga para aquilo que os médicos disseram. Quando eu saí do hospital, eu disse para mim mesmo: não dá para tirar onda com ninguém, a minha condição não permite. Esse é o pecado que menos combina com a nossa natureza, de seres que defecam, em cujo corpo nódulos cancerígenos podem se manifestar. Por isso eu diria para você a seguinte coisa: baixe sua bola, não tire onda com ninguém, porque no decurso de uma semana você pode invejar o porteiro do seu prédio. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Nós duramos pouco. A nossa vida é dura, curta e incerta. Então, Jesus está dizendo o seguinte: o máximo que vocês então vivenciaram foi a experiência de ingerirem o alimento e expelirem para o vaso sanitário. Agora eu vou falar sobre o que contamina o homem. Verso 19: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Aqui foi o golpe no judaísmo. Eu nunca vou entender esse processo judaizante dentro da igreja. Igreja botando bandeira de Israel no templo, e pessoas voltando para a infância espiritual da igreja, quando a Bíblia ensina na carta aos Gálatas que o Antigo Testamento é a igreja no jardim de infância. E aqui os discípulos interpretaram da seguinte maneira a decisão de Cristo: ele considerou puro todos os alimentos, pode comer camarão, carne de porco, a rodo, você é livre. Acabou, o que resta agora é fé que atua pelo amor. Com o Evangelho, a relação com Deus é simplificada, e tudo que é muito pomposo é retorno ao jardim de infância do Antigo Testamento. Verso 20, e dizia: o que sai do homem, isso que é o que contamina. O que o contamina é a expressão do pecado, é parir o pecado, é você deixar o diabo ser obstetra do pecado na sua vida. Isso é que contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens, de dentro do coração, eu diria o seguinte: desconfie de si mesmo. Você quer viver humildemente diante de Deus e evitar grandes erros e pecados na sua vida? Procure partir da seguinte pressuposição sempre: há uma tendência dentro de você para o egoísmo e para a mentira. Há uma coisa que une a todos nós nesta noite: a obsessão que nós temos com a nossa própria vida, com a nossa felicidade. E o nosso desejo de ser feliz é tamanho que, se possível for, nós passamos por cima do próximo e da própria verdade. O homem é pecador, e como diz J.K. Chesterton, esta é a única doutrina bíblica empiricamente comprovável. O homem é pecador, é mentiroso, e como diz José Saramago, metade do homem é maldade e a outra metade é indiferença. Por isso que nós precisamos de salvação, de arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. O que é o mau desígnio? É o pensamento safado, é planejar a destruição de alguém. Mau desígnio. A prostituição, que é o sexo sem amor, sem respeito à dignidade humana, é você não se tornar responsável por quem cativou. Os furtos, que é uma grande incredulidade, você se apropriar daquilo que não lhe pertence, por não crer
que Deus é poderoso para manter sua vida no caminho da justiça e da santidade. O duro é que para cada pecado desse, há uma conexão